Desde o início da Covid, aqui em Portugal, os mais afetados com certeza foram os imigrantes. Os de origem africana são os mais relutantes na hora de pedir ajuda, mas os brasileiros não. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rubia Betânia, trazendo para você mais alguma coisa, alguma matéria, alguma notícia sobre a comunidade brasileira aqui em Portugal. O país já declarou por 3 vezes estado de emergência, e isso atingiu diretamente o comércio, os empregos, as moradias, até a alimentação, e os mais atingidos foram os imigrantes. E, em especial, os imigrantes ilegais. E vale ressaltar aqui, para alguém que já torceu o nariz para o que eu estou falando, imigrantes não são bichos, são pessoas, são seres humanos que precisam sim de ajuda e que estão aqui para se legalizarem, para ficarem tudo certinho também. Os brasileiros imigrantes estão aqui em Portugal, são aqueles com menos formação acadêmica, são aqueles que mais se sujeitam aos serviços mais precários. E para quem lembra, no dia 18 de março passado, aqui em Portugal foi decretada pela primeira vez o estado de emergência. A última vez que tinha sido decretado o estado de emergência foi em 1976. No dia 18 de março foi anunciado pelo presidente da República, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, e no dia seguinte já entrou em vigor, ou seja, no dia 19 de março. E foi prorrogado por mais 2 vezes, indo até dia 2 de maio. Somente os comércios essenciais não fecharam, e a regra era para que todos ficassem em casa, confinados. Se saíssem à rua, tinha que usar máscaras e observar bastante o distanciamento social. E se fosse sair, teria que ter um motivo emergencial, digamos assim, para poder sair de casa. Ou seja, somente em casos extremos. E com isso, muitos imigrantes foram mandados embora dos seus trabalhos, pelos seus patrões. A situação se agravou muito financeiramente, porque começou a faltar desde o básico e, de repente, até o dinheiro do aluguel. Teve famílias que ainda conseguiram se alojar dentro do apartamento alugado, de familiares, de amigos, de conhecidos, até que os senhorios, ou seja, os proprietários dos apartamentos, que quando ficavam sabendo, do dia para a noite já aumentavam o valor do aluguel, e teve casos que o aumento foi o dobro. Esses senhorios portugueses não aceitavam sequer o calção para compensar os atrasos dos aluguéis ou renda, como é normal se falar assim aqui em Portugal. O Consulado do Brasil em Lisboa, por sua vez, recebeu inúmeras consultas dos que se mostravam muito preocupados com a sua permanência em Portugal, por causa das dificuldades econômicas, e eram orientados a buscarem ajuda em instituições de caridade. A OIM, que é a Organização Internacional das Migrações, também recebeu a procura de muitos brasileiros para maiores informações. Informações essas sobre o retorno voluntário ao país de origem. Nas redes oficiais do Itamaraty, muitos foram os relatos tristes compartilhados. E o governo brasileiro repatriou mais de 1.000 brasileiros em 6 voos fretados. Porém, o número de imigrantes são mais de 150 mil. E o CEF, pelo lado deles, tem feito sim a sua parte de agilizar a legalização de brasileiros ou de imigrantes no total, que tinham já os seus processos pendentes até o dia 18 de março e estendeu os seus agendamentos até julho do ano que vem.
Porém, muitos brasileiros não tiveram como voltar para o Brasil. E de acordo com a Associação de Apoio aos Imigrantes, imigrantes esses que procuraram essa organização de apoio, muitos chegaram ali com fome e só conseguiam se alimentar com os bens alimentares que recebiam da associação. E olha, eu vou ressaltar aqui que muitas dessas ajudas vieram das igrejas evangélicas implantadas aqui em Portugal, nas quais são desprezadas por uma boa parte dos que aqui estão, ou seja, por boa parte dos portugueses. As igrejas católicas também ajudaram e continuam ajudando bastante. Entre os africanos e os brasileiros, são os brasileiros que, na hora de pedir ajuda, não sentem vergonha nenhuma. E eu vou ressaltar aqui, isso sim é muito louvável. Porque vergonha a gente tem que ter quando a gente faz coisa errada. Quando alguém se beneficia do trabalho semi-escravo de imigrantes ilegais, do não se compadecer diante da necessidade do outro, é ou não é? Deixa aqui embaixo se você discorda ou se você concorda. Pedir ajuda nas comunidades de apoio foi e continua sendo essencial para muitos brasileiros. E são justamente esses brasileiros que fazem os serviços que os próprios nativos não querem fazer. Os serviços de limpeza, de restaurante, por exemplo, continuam aí com bastante vagas de emprego. Porém, com salários abaixo do mínimo, acúmulos de serviço e alguns com redução na carga horária e remuneração mais diminuída ainda. Há empresas que aumentam o número de serviço, acúmulo de serviço, mas não aumentam o valor do salário. Mas eu fiz o vídeo para parabenizar os meus compatriotas brasileiros. A comunidade brasileira aqui dentro de Portugal tem mostrado sim o seu lado altruísta, tem mostrado coragem e tem sim ajudado no desenvolvimento do país. E ainda digo mais, por mais difícil que a situação seja para você, que está me vendo, que está aqui em Portugal, está numa situação difícil, por mais difícil que a situação seja para você, continue sendo honesto, continue sendo honesta. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Vamos repaginar a cara do Brasil aqui em Portugal. Uma boa parte das pessoas da Terra assistem os canais brasileiros aqui em Portugal e só praticamente assistem aquele horário em que é dada notícias ruins do Brasil, principalmente notícias policiais. E nós sabemos que no nosso Brasil, infelizmente, tem esse tipo de problema. Porém, a grande maioria do povo brasileiro são de pessoas honestas, são de pessoas confiáveis. E é isso que nós devemos mostrar aonde quer que nós possamos ir, morar, enfim. E só para te atualizar, Portugal hoje conta com 18.047 casos confirmados por Covid-19, 1.867 pessoas já perderam a vida por conta dessa doença, mas o número de recuperados é uma bênção. 44.069 pessoas se curaram da Covid-19. Obrigado por ter ficado até o final e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.